Há quanto tempo você não renova as energias do seu lar? Sabe, as nossas tristezas, mágoas e até o sentimento de solidão e despertencimento acumulam aqui. O Evangelho no Lar vem trazer a luz para a nossa casa. É um momento para que a gente possa se reconectar com aqueles que, pela bênção de Deus, estão ao nosso lado. Que a gente possa conversar sobre as coisas importantes da vida e convidar a presença do amor, de Deus, da espiritualidade de luz para dentro do nosso lar. Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá, amigos! Muito bom estar aqui com vocês para mais um Evangelho. Não separeis o que Deus uniu. O Evangelho segundo o Espiritismo. A indissolubilidade do casamento. Na união dos sexos, ao lado da lei material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua do casal se estendesse aos filhos, e que fossem, portanto, dois, e não um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Será que, nas condições comuns do casamento na Terra, essa lei do amor é levada em conta? Muitas vezes não, pois o que se observa não é a afeição de dois seres que se atraem, já que na maioria das vezes essa afeição tem fim. O que se procura não é a satisfação do coração, e sim a satisfação do orgulho, da vaidade, da cobiça, enfim, de todos os interesses materiais. Tudo corre bem quando o casamento é proveitoso conforme esses interesses. Diz-se então que os esposos são igualmente prósperos e que devem viver muito felizes. Todavia, nem a lei civil e nem os compromissos que ela impõe podem substituir a lei do amor, se esta lei não preside a união. Acontece, então, frequentemente, que o que se uniu à força se separa por si mesmo, e o juramento que se pronunciou ao pé do altar torna-se um perjúrio, se foi dito como uma fórmula banal. Daí surgem as uniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade, que seria evitada se, entre as condições do casamento, não se esquecesse da única lei que o confirma perante Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, sereis uma única carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, isso deve ser entendido como a união segundo a lei imutável de Deus, e não conforme a lei dos homens, que é sujeita a modificações. O Livro dos Espíritos, pergunta 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Essa é uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza que são imutáveis. Pergunta 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. Os que vivem assim só por egoísmo desagradam a Deus e enganam todo mundo. Pergunta 699. Para algumas pessoas, o celibato não seria um sacrifício com o propósito de se dedicarem inteiramente ao bem da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Mas se for um sacrifício, todo sacrifício pessoal é meritório quando é para o bem. E quanto maior o sacrifício, maior é o mérito. Bem, amigos, essa passagem, embora curtinha, ela me ensinou muito, porque eu sempre tive dúvida sobre essa questão do dogma, da indissolubilidade do casamento. Porque não fazia muito sentido para mim se a pessoa estivesse infeliz numa relação
se estiver sendo maltratado ou qualquer coisa assim, insistir nisso por achar que é um pecado, por achar que não pode se separar, porque não separeis o que Deus uniu. E aí, estudando um pouquinho para falar sobre esse capítulo, eu pude entender que, na verdade, a indissolubilidade do casamento, como a gente faz aqui na Terra, isso não é uma lei de Deus. Porque o que se une aqui não necessariamente foi o que Deus uniu. No sentido de, muitos casamentos acontecem justamente como ele traz, por orgulho, por vaidade, por cobiça, por uma atração física, por alguma questão que não necessariamente é aquilo que Deus uniu, ou seja, aquele propósito espiritual que já veio com a gente nessa encarnação, a possibilidade da gente encontrar aquela pessoa que a gente ama, que nos ama, seja para missão, seja para resgate, seja para provas e expiações, independente do objetivo, né? Quando existe esse laço de amor que une duas pessoas, isso é o que Deus uniu. E realmente isso ninguém separa. Mesmo que queira, porque existe essa ligação, existe esse laço de energia entre essas duas pessoas. Mas já o casamento da Terra, né, ele não necessariamente coincide com esse casamento energético, espiritual, com propósito, segundo Deus. Muitas vezes ele é um casamento que não leva em consideração essa lei do amor verdadeiro, né? E daí tem até aquela passagem bíblica que fala que o amor é bondoso, que o amor é paciente, que o amor tudo resiste. Então, quando não existe esse amor entre essas duas pessoas, quando foi algo que, tipo, se uniu à força mesmo, é natural que haja uma separação. É natural que não consiga manter isso por muito tempo. E daí isso fez todo sentido para mim. O que Deus uniu, ninguém separa. E não necessariamente o que a gente une aqui na Terra é o que Deus uniu. E nas perguntas ele também fala sobre a questão do celibato, que eu achei bem importante falar que não é a ação do celibato que vai te levar a uma elevação espiritual, mas com qual propósito, qual a sua intenção com isso é que define se isso vai te trazer alguma evolução moral. Porque quando você se priva de algo, mas redireciona essa energia para o bem, né? Por exemplo, eu não vou casar, não vou ter relações sexuais, mas eu vou destinar essa energia para a caridade, para fazer o bem, para o meu autoconhecimento. Isso sim pode trazer uma evolução. Agora, se privar dessas coisas só para dizer que é evoluído e nem sequer usar o seu tempo ou a energia para alguma coisa boa, isso, na verdade, é um egoísmo, é uma forma de você querer mostrar que faz algo sem realmente trazer algum benefício para si e para os outros a partir disso, né? Então, tudo depende da nossa intenção. E foi isso a reflexão de hoje. Achei muito importante e uma coisa para a gente pensar, né? Para a gente quebrar cada vez mais esses dogmas e ter cada vez mais atenção naquilo que a gente escolhe para nossa vida. Se está pautado na lei do amor ou nas leis terrenas. Um abraço, amigos, e até o próximo Evangelho.